violência mais cruel que existe. Você não mata a pessoa, você faz pior do que isso. Quando você invade o corpo dela, então. Eu não conheço nenhum animal que faça relação sexual sem o consentimento da fêmea. Quem faz isso é pior que animal. Por isso não merece. A Polícia do Rio e o Ministério Público estão investigando um caso de estupro coletivo. A vítima é uma jovem de 16 anos. A polícia já identificou 4 dos 33 homens suspeitos de terem cometido esse crime bárbaro. Privilegiada é aquela mulher, na verdade, que ela não sofreu um abuso sexual, que ela não tenha sido estuprada. Isso no Brasil é um privilégio, né? Porque esse medo, quando você está em grupos de mulheres e você começa a discutir, aí você vai vendo assim, nossa, a minha colega também foi, a minha vizinha também. E o que todas nós fazemos? Ela estava à noite, o que ela estava fazendo à noite sozinha, com 33 homens, né? Como é que ela estava vestida? Ela tinha bebido, né? Ou seja, eles começam a colocar a culpa nas mulheres. Então, assim, parecia que eles estavam querendo muito ligar que isso era uma coisa muito específica, que acontecia num lugar que é lugar de bandido mesmo, né? Como dizem por aí. E não que isso acontece aqui na universidade, acontece nos meios das classes médias e classes altas, sabe? E acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Sim, tem que falar qual é o contexto lá, mas não aconteceu só por isso, aconteceu porque a gente vive numa sociedade que dá respaldo para esse tipo de coisa, que dá respaldo para que os estupros aconteçam. O fato de serem 33 e de nenhum ter se colocado contra, né? E todos eles terem aderido àquela ideia de estuprar essa menina, quer dizer, mostra que não é uma coisa individual, não é uma questão só da cabeça da formação ou da cabeça daquele homem, mas é uma coisa social, é uma questão que faz com que esses homens acreditem que eles podem fazer isso. Porque uma mulher não pensa na carteira, não pensa no celular, no relógio, na bolsa. A gente pensa no corpo, a gente pensa na nossa dignidade, a gente pensa na violabilidade do nosso corpo. Nada me fez pensar que isso era normal. Me fez pensar que ele era um louco, na verdade. E um estuprador mesmo. Porque enquanto eu dormia, enquanto as outras pessoas dormiam do lado dele, ele estuprava elas também. Objeto. Eu me senti um objeto. Porque não sei, como se toda a minha pessoa não importasse quem eu sou, quem eu sou na minha vida social, quem não importasse, mas o que importasse ali naquele momento era minha bunda. O meu irmão achava que eu tinha dado mole pra ele, porque ele achava que era muito estranho uma pessoa simplesmente agarrar uma menina de 12 anos no meio da rua, a minha tia falasse, nossa, você devia ficar feliz, ele deve gostar de gordinha, não sei o quê. E, nossa, eu acho que isso me fez mais mal do que o próprio cara ter feito isso, sabe? Ouvir isso de parentes e tal.
com o amadurecimento e quando você vai percebendo a sociedade que você vive, você sabe que, infelizmente, você sempre vai viver com medo. Então, se hoje eu acho que eu tenho que voltar mais cedo para casa, ou se eu atravesso a rua quando tem um cara do mesmo lado da rua que eu... Se falar, vai surgir muita coisa. Porque... e eu fico com medo, assim, porque agora eu tenho 2 priminhas. Elas são criancinhas ainda. E eu fico imaginando... Sabe? Eu passei por isso. Será que a minha irmã passou? Eu não sei. Eu não sei se minha irmã passou por isso. Porque eu nunca falei pra ela. Eu falava baixo, tira a mão, empurrava a mão dele. Mas eu não consegui virar pro meu pai e falar assim, olha, seu pai, meu avô tá tentando relar em mim. Tinha 8 anos de idade, mas a culpada era eu, né? Ou seja, quem foi a culpada daquele abuso, na verdade, fui eu. Então, assim, foi uma carga muito pesada, né? É uma carga muito pesada para uma mulher, é uma carga muito pesada para crianças, né? E aí, inclusive, assim, né, só pra gente ter ideia, eu lembro dela me contando que isso também ocorreu com ela na infância, mas que diferente de mim, ela foi uma mulher forte. Ela foi uma criança forte e ela não foi contar pra mãe dela, né? O termo cultura do estupro, ele começa a ser usado lá nos anos 70, principalmente nos Estados Unidos, e depois vai indo para o resto do mundo, com as feministas de segunda onda, que eram feministas que estavam bem preocupadas com a questão da sexualidade, direitos reprodutivos, a questão do aborto, família, violência doméstica. Então elas começam a perceber que os estupros, eles acontecem não é por acaso, eles são o resultado de uma sociedade que é machista, misógina, né, que odeia mulheres, que é sexista. As vítimas são de todos os tipos, porque o estupro não é uma questão de prazer sexual. O cara não estupra uma mulher para ter prazer sexual. Ele estupra para demonstrar o poder que ele tem sobre o corpo dessa mulher. Em princípio, o corpo da mulher não é dela, ele é dos homens. Né? Ele é de quem? Dos homens da família dela, em primeiro lugar, que devem protegê-la, entre aspas, mas ao mesmo tempo também devem educá-la. A própria honra masculina, né? Essa construção também histórica, que a gente chama de honra, ela está colocada nesse corpo das mulheres. Né? Uma mulher honrada é aquela que só faz sexo dentro do casamento. Já um homem honrado é aquele que paga suas dívidas, né? Quando você é mulher, o teu corpo, ele parece que está sempre em uma vitrine e ele pode ser sempre classificado. Eu me senti uma presa, sabe? E você tem que estar sempre correndo das situações, assim, né? Sabe? Porque você sabe que se acontecer alguma coisa, você será culpada, né? Na história da formação da identidade nacional do Brasil, né, a gente tem esse mito da democracia racial e de que aqui todas as raças se misturaram e que é tudo lindo, e que não tem racismo, que a gente é um povo totalmente miscigenado. Ah, que lindo, os homens brancos vieram, encontraram as indígenas e as negras e aí todo mundo se misturou, como se tudo isso tivesse sido lindo, né? Que todo mundo tivesse se apaixonado e que o sexo tivesse sido consentido, quando não é assim, né? Ocorreram estupros mesmo para que isso acontecesse, né? Os homens brancos estupraram as indígenas, estupraram as mulheres negras que eram escravizadas nas casas grandes, e disso que nasceu esse povo todo misturado e que não resolveu nada, que a gente sabe muito bem que o racismo tá aí forte, né? Aqui no Brasil a nossa situação ela é muito difícil, ela é. Mas ao mesmo tempo você tem um grupo de mulheres muito fortalecida e há, principalmente nos últimos anos, né, uma propagação muito forte, né, de feminismo, do direito das mulheres. A gente está vendo o nascimento de vários coletivos, né, feministas, várias mulheres que estão se juntando para discutir essas questões, para colocar essa questão de uma forma mais pública, né? E para reagir. Nós, mulheres, temos que reagir a isso, né? A gente não pode ficar passiva esperando que algum dia isso vai mudar. A gente precisa realmente reivindicar esse nosso direito de ser pessoa, né? De ser alguém com os mesmos direitos que os homens. Nada de escapar, imagem, maior moral, vou te falar, irmã, que vê ao seu rosto protestar. Ontem fiquei emocionada.
e participo do movimento Batalha das Minas desde o primeiro dia, desde a hora inicial que a gente criou o movimento por estar se sentindo oprimida dentro do movimento do rap masculino. Porque até enquanto a gente estava fazendo a batalha, rolou uma cena de uma mana que quase foi estuprada por vários caras no meio do centro, né, que é um lugar que estava circulando muita gente em um bar. E os caras agressores e os estupradores, que a gente não sabia, porém com a união a gente acabou descobrindo que eles são, que frequentam o lugar e acabam sendo tirados de lá pelas próprias mulheres que eles já abusaram ou já agrediram. A gente não empodera ninguém, né? Mas quando você pode também orientar outras mulheres. Né? Então, quando você se torna uma pessoa com capacidade de acolher, de orientar, de ouvir outras mulheres, né? E de dizer para elas assim, ei, você não é louca, né? Você é só uma feminista. Eu vejo que isso só me ajuda a construir a mulher que eu vou ser no futuro, sabe? Não é uma coisa pro agora, é uma coisa para sempre, sabe? Quem de nós sobrevive e luta até o fim?